Boa noite, pessoal. Estamos aqui no segundo encontro do minicurso sobre feminismo e trabalho reprodutivo com a professora Ive Elias, né? Hoje é de 7 de julho e estamos dando início aos trabalhos, ok? Ive, está com você, querida. Olá, gente, boa noite. Eu vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo certinho? Sim. Sim. Pronto. Bom, vamos lá, gente. Então, hoje é o nosso segundo encontro do curso, né, Feminismo, Trabalho Reprodutivo Doméstico e Social. Na primeira aula do curso, a gente se concentrou em fazer uma discussão conceitual para entender o que é trabalho doméstico, o que é a relação desse trabalho doméstico com o trabalho reprodutivo e como isso estava relacionado a diversas vertentes dentro do feminismo, como diversas autoras pensaram essa relação, e também pensaram formas de emancipação, né, de mudança social a partir dessa identificação do lugar de opressão das mulheres. A gente terminou a aula passada falando sobre a questão da reprodução social, né, que o trabalho doméstico, na verdade, ele é uma expressão dessa camada de reprodução social na sociedade, e que essa camada está relacionada ao trabalho produtivo, né, a esfera de dominação do capitalismo, que vai aí concentrar o espaço público, o trabalho assalariado, e também vai se constituir como uma esfera de dominação masculina. No encontro de hoje, a gente vai levar esse pensamento da reprodução social para a questão global, pensar como isso está organizando as relações, não só no âmbito doméstico, mas como está necessariamente, intrinsecamente ligado ao âmbito global, e a questão da exploração da natureza e da periferia global também. Então, a gente vai falar, então, sobre o papel da reprodução social na acumulação de capital em nível global, a relação entre mulheres, natureza e colônias, e a relação corpo, território e natureza. Né? Então, eu tinha indicado como textos do nosso encontro de hoje um capítulo da Silvia Federici, se bem que o livro dela inteiro seria interessante, né, que é o Caribanha Bruxa, um texto da Butler, falando sobre a questão da relação do corpo com a natureza, a gente vai situar esse texto mais para frente, e um texto de geografia do Rogério, não sei falar o nome dele, mas enfim, do Rogério Resbé, que é um geógrafo da UF, falando sobre essa questão do território, da relação corpo-território, no qual ele vai buscar situar as contribuições das mulheres para pensar essa relação. Então, a gente vai fazer um caminho aqui, espero que a gente consiga alinhavar todas essas pontas para a gente, enfim, articular os textos e pensar questionamentos, enfim, debater essas questões. Eu começo a fala de hoje, então, por essa ideia da acumulação ampliada de capital. O movimento, né, do capital, a partir do momento que ele se estabelece, é um movimento para ampliar a sua geração de valor. Né? E isso tem um impacto que é o avanço, né, à medida que o capital vai acumulando, né, vai aprofundando as suas relações e essa exploração de valor, ele também vai avançando sobre os corpos das mulheres e sobre a natureza. Isso essa interpretação, né, ela foi proposta pela Rosa Luxemburgo na sua tese de doutorado, que foi intitulada aí Acumulação Ampliada de Capital,
se eu não me engano foi em 1913. A Rosa Luxemburgo escreve essa tese de doutorado porque, na época, nem todos os escritos de Marx haviam sido divulgados, né, e havia uma interpretação que, de certa forma, ainda é comum até os dias de hoje, de que Marx estava falando sobre o surgimento do capitalismo no contexto inglês, né, na Inglaterra. Então, que a partir daí é que o capitalismo se expandiria para outras regiões. Mas isso não é verdade, né? Interpretações posteriores, né, de manuscritos, de Marx, né, tem várias coisas publicadas já sobre isso, demonstram que desde o início Marx concebeu o capitalismo não como especificamente localizado na Inglaterra, mas já como um processo global, transnacional, inclusive, né? Que não estava circunscrito apenas a um Estado, mas que já lançava as suas setas de dominação aí para o resto do mundo. Então, a Rosa Luxemburgo, apesar disso, né, o insight que ela teve de falar sobre a acumulação ampliada de capital é um insight que se confirmou, né, historicamente, né, apesar dessa questão aí com Marx, foi um insight que se confirmou e é um insight que é muito utilizado por várias feministas, né? Então a gente vai ver que a própria Federici ela usa muito a Rosa Luxemburgo para falar sobre Caliban e a Bruxa, para falar sobre globalização. A gente vai ver outras feministas hoje que também vão usar muito esse insight da Rosa, justamente porque elas vão conceber que o capitalismo, o movimento de acumulação, né, de aumento de exploração, aumento dos ganhos do capitalismo, tem a ver não só com a exploração da mão de obra, que é da força de trabalho, que é assalariada, ou seja, né, do trabalho produtivo, mas também das mulheres e também da natureza. Então, a Rosa Luxemburgo, nessa tese dela, vai tentar explicar, né, ampliar aí a explicação sobre o caráter cumulativo do capitalismo, entendendo que o movimento de acumulação do capital ele parte, né, de uma ampliação da produção que necessariamente, né, vai implicar em um aumento dos meios materiais do capitalismo. Então, isso significa que não só avanços tecnológicos vão ampliar a produção, né, não só a otimização do trabalho, a eficiência do trabalho, né, ou a mais-valia relativa, para um termo mais técnico, vão ampliar a produção, mas também o avanço do capitalismo sobre áreas que ainda não foram exploradas para prospecção de matéria-prima e trabalho barato, né? Então, o trabalho barato e os recursos baratos eles não estão somente relativos, né, a um âmbito doméstico, mas eles vão para o âmbito internacional. Então, a tendência, né, o movimento de acumulação de capital é sempre uma tendência à universalidade, né? E isso vai fazer com que o imperialismo e o colonialismo eles também sejam processos necessariamente relacionados a essa expansão do capitalismo. Né? O Lenin tem um texto muito famoso que é o imperialismo como uma fase superior do capitalismo, e aí a Rosa discorda, e a gente, enfim, isso é um debate, mas que não seria uma fase superior, mas sim uma tendência, já na sua gênese, o capitalismo tem essa tendência ao transbordamento, né? ao âmbito transnacional. Nesse sentido, né, a Rosa Luxemburgo ela vai propor essa visão, né, da teoria dos cercamentos contínuos. Isso significa que o processo esse processo do capitalismo de desconfigurar relações sociais, né, de separar as pessoas dos meios de produção, né, que acontece lá no começo, na gênese do capitalismo, ele é um processo contínuo ao longo da história. Ele vai ser reconfigurado ao longo da história. Né? Isso porque
o cercamento começa lá, né, o Marx situa que esse processo vai começar na Inglaterra, né, com a separação do trabalhador e os meios de produção. Então, naquele momento, isso significou que o capitalismo vai cercar as terras que antes eram comunais, e o trabalhador vai ficar sem terra, vai ficar sem lugar para viver, sem lugar para plantar. Então, eles vão ter que ir para cidades, né? Vão ter que vender sua força de trabalho. Então, esse processo de cercamentos no começo, ele implicou, né, essa separação do trabalhador e dos meios de produção do campo, mas também a expulsão desses trabalhadores do campo, né? Mas esses cercamentos, nessa visão da Rosa Luxemburgo, isso não é algo que aconteceu somente no começo do capitalismo, mas é um processo que vai ser renovado, né? É um processo contínuo ao longo do tempo, especialmente quando o capitalismo apresenta crises, que aí sim é que o capitalismo vai reforçar a sua busca por mão de obra barata, força de trabalho barata e recursos naturais baratos, né? Esse momento inicial do capitalismo também é chamado de acumulação primitiva, né? Que é o processo histórico, né? Que vai colocar aí as condições fundamentais para que as relações capitalistas elas se desenvolvam. Então, tanto o processo de cercamentos quanto dessa acumulação primitiva, elas continuam, né, esses processos eles continuam a acontecer ao longo do tempo, porque se a gente for olhar para o mundo, nem todas as relações são capitalistas, né? A gente vai ter o avanço do capitalismo sobre relações indígenas, né, sobre as colônias. Então, esses movimentos, né, mostram que essa relação, né, esse processo de aniquilação das estruturas sociais não capitalistas, né, de formas de vida diversas, é um processo que vai se repetir ao longo da história, né? Então, os cercamentos eles vão revelar que existe uma relação, né, um metabolismo entre o modo de produção capitalista e as relações pré-capitalistas, né? E que o movimento do capitalismo vai ser sempre, né, o movimento dessa acumulação capitalista vai ser sempre no sentido de destruir o que é exterior e ressignificar as relações sociais. Então, a Rosa Luxemburgo ela vai estabelecer que o capitalismo é um sistema mundial, né, como eu falei, desde o começo, que o imperialismo ele é intrínseco ao capitalismo e que nesse movimento de expansão, então, né, ele acontece por meio da violência, de diversas formas, né? A violência que é conduzida pelo Estado, né, a partir da repressão, a partir das leis, as guerras, né, as guerras de conquista, guerras aí para a dominação de povos, o movimento de conquista e o movimento de expropriação das economias comunitárias, né? Eu coloquei aí uma citação da Rosa Luxemburgo, que ela fala, né, que o capitalismo é a primeira forma econômica com capacidade de desenvolvimento mundial, né? Ou seja, ele tende à universalidade. Uma forma que tende a estender-se por todo o âmbito da Terra e eliminar todas as demais formas econômicas. Mas é também a primeira que não pode existir sozinha, sem outras formas econômicas de que possa alimentar-se. Ao mesmo tempo que tende a converter-se em forma única, fracassa pela incapacidade interna de seu desenvolvimento. Ele oferece o exemplo de uma contradição histórica viva. Então, nesse sentido, né, o que a Rosa está falando aí? Né? Que o capitalismo ele avança sobre formas não capitalistas no mundo, mas que, ao mesmo tempo, a grande contradição é que o capitalismo precisa de formas não capitalistas, como, por exemplo, a esfera da reprodução social.
né? Então, essa é uma relação complexa, uma relação contraditória, e, né, a gente precisa, que não se resolve, né? Existe uma tensão permanente aí, que lança esses momentos de violência, né, de subjugação, mas que fazem parte da própria dinâmica do capitalismo. Só para a gente relembrar, né, essa foi uma figura que eu coloquei no nosso encontro, sobre o trabalho reprodutivo e as relações de exploração, e como elas vão expandindo, né, se expandindo aí para essa esfera não capitalista, né, do trabalho reprodutivo, que é a esfera da vida. Então, a contradição que a Rosa Luxemburgo identifica, né, é que o capitalismo ele tende tem a tendência que as setinhas estão mostrando aí de se expandir pela vida nessa esfera reprodutiva, mas que ele está em permanente contradição com ela, né? Ele precisa que ela continue existindo também. Bom, aí eu vou trazer para a gente entender essa relação, né, com colônias, com mulheres, as feministas da chamada escola de Bielefeld, que a Maria Mies, a Cláudia von Wellhoff e a Verônica Thompson, que lá já, né, nos anos 70, nos anos 80 principalmente, né, elas vão trazer alguns conceitos muito interessantes para a gente entender essa relação, né, da expansão do capitalismo para a natureza e com as mulheres. Né? Elas vão identificar, elas vão partir da seguinte constatação, né, de que a subsistência, né, as relações de subsistência que vão produzir para a satisfação de necessidades e as próprias mulheres, né, que estão relacionadas, que estão ocupadas com um trabalho reprodutivo ou doméstico, estão fora das relações capitalistas, né? Elas estão na esfera reprodutiva. Elas não produzem para o valor de troca, elas não produzem mercadorias. Então, isso, né, essa constatação para essas feministas de Bielefeld, vai levar à conclusão, né, de que as unidades domésticas, né, de que as unidades familiares, elas são uma espécie de colônia interna ao capital. Né? Elas seriam como ilhas de exploração, né? Ilhas de trabalho reprodutivo. Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa em expansão do capital pelo mundo, em geral, o retrato, né, que é pintado é que existe um centro, né, o norte global, e que existe um sul global, né, países periféricos e que são países dependentes, explorados. Ok. O que as feministas de Bielefeld estão mostrando é que isso é mais complexo ainda quando a gente pensa na questão da reprodução social. Né? Porque as próprias unidades domésticas que estão no centro do capitalismo, elas, né, também são análogas, né? Existe aí uma aproximação entre essa forma de trabalho, essa forma de exploração das unidades domésticas, que é feita com as colônias e com os países periféricos, né? Então, essa relação, essa imagem, aliás, né, de um norte global que explora um sul global, ela se torna um pouco mais complexa quando a gente pensa na reprodução, então, né? Essa geografia se torna mais complexa. Existe essa exploração do norte em relação ao sul global, mas também existe um avanço do capitalismo, né? Uma manutenção de formas não capitalistas dentro do próprio norte global. Né? E essas feministas, elas vão propor um conceito também interessante, que é o conceito de domestificação. Pelo qual, né, uma tradução aí desse neologismo que elas fazem, né, housewifization, para descrever o seguinte, né, o trabalho das mulheres, por conta, né, delas serem primordialmente ligadas à esfera reprodutiva, trabalho doméstico, trabalho de cuidado, esse trabalho é considerado secundário, né? Esse trabalho ele vai mostrar
né, a tendência da domesticação, ele mostra a tendência mais geral de precarização, atomização e desorganização do trabalho dentro da sociedade, né? Então, não é, né, essa domestificação do trabalho, né, significa que a dona de casa ela é uma espécie de devir dentro do capitalismo, né? Porque ela é uma trabalhadora, né, as mulheres que se ocupam do trabalho doméstico, quando ela vai para o espaço público, em geral, as mulheres vão ficar com os trabalhos mais desvalorizados ou em situação precarizada, ou recebendo menos, né? Isso porque socialmente é atribuído primordialmente a essas mulheres trabalho reprodutivo, né? Então, a domestificação é essa ilustração, né, de uma tendência mais geral de precarização, atomização e desorganização do trabalho, que num contexto neoliberal se expandiu, né, para todos os trabalhadores. Então, a noção de flexibilização, de desregulamentação do trabalho, de baixos salários e de disponibilidade em tempo integral, né, que hoje em dia a gente observa que é cobrado para vários tipos de trabalho, isso já é presente para as mulheres desde sempre, né, que é essa noção aí da domestificação. Então é interessante a gente observar também que enquanto a gente se fala de uberização do trabalho, né, por conta da Uber, as mulheres já tinham uma palavra para isso, que é a domestificação, né, do trabalho. Então, a domestificação, alguém me perguntou, eu sei que vai ter tempo para perguntas depois, se essa tradução está consolidada. Não tá, mas eu procurei, assim, na época da pesquisa e tudo, se usa domestificação. Então, achei que em português ficaria melhor domestificação do que a outra que é também corrente, é donadicasificação, né? Seria pior, eu acho. Então, a domestificação, né, essa tendência à precarização, ela também ajuda a explicar os processos de feminização que a gente observa, né? Da pobreza, da natureza, e eu botei aí também da agricultura, né? Então, a pobreza, né, por conta desse processo de precarização, a grande maioria, isso é um fenômeno que é visto desde a década, né, documentado aí por uma feminista chamada Diana Pierce, a pobreza ela é feminizada, ou seja, a maior parte dos pobres, né, são mulheres. O PNUD, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, num relatório de desenvolvimento que eles lançam todo ano, e em 94, se eu não me engano, esse relatório vai ter um destaque, né, sobre essa questão da pobreza e tudo, e o destaque deles é que a pobreza tem a face de uma mulher, né? Então eles fazem uma pesquisa aí no mundo inteiro e reafirmam isso, né? Então a exploração, a escola de Bielefeld, né, junto com esse vocabulário aí da domestificação, vai colocar, né, que a exploração da natureza ela é equiparada à exploração das mulheres, né? E sempre numa relação de violência. Numa escala global, então, a gente pode perceber que existe uma conexão entre a exploração das mulheres e a exploração das colônias, né? As colônias, que são as áreas de expansão do capital fora do centro, né, do norte global, e as mulheres que estão nas colônias também, mas elas são áreas, né, são as ilhas de exploração no centro, né, que permanecem no centro e que revelam essa interdependência do capitalismo, essa necessidade do capitalismo de contar com essa esfera da reprodução social, né? Então, as mulheres são localizadas fora, majoritariamente, né, da esfera produtiva, e as mulheres, né, ao se localizarem fora dessa esfera reprodutiva,
produtiva, desculpa, elas são automaticamente inseridas no âmbito da natureza, né? Ou seja, o capitalismo entende tanto a natureza quanto as mulheres como recursos a serem explorados ou apropriados, né? A concepção de natureza no capitalismo não é de um espaço vivo, né? Mas um espaço que vai fornecer recursos gratuitos para apropriação para fins de acumulação de capital, né? Então, esses recursos, né, livres de custos são as mulheres, a terra, a água, os povos nativos e outros recursos, né, recursos minerais, ouro, energia, todos esses recursos são colocados nessa esfera de coisas, né? E a nossa relação com essa esfera é uma relação de dominação, né? Uma relação de exploração desses recursos. Eu não coloquei no slide, a gente também vai falar de comuns mais para frente, né? Mas existe um autor chamado Garrett Hardin, né? Que ele vai falar sobre a tragédia dos comuns. Por que é difícil preservar o meio ambiente, ou porque uma mentalidade de preservação do meio ambiente não se estabelece no capitalismo. E para ele, essa tragédia dos comuns é justamente porque o capitalista, né, o industrial, eles podem explorar, a gente pode usar os recursos, porque eles estão presentes hoje, e externalizar os custos dessa exploração, né? Ou seja, se a gente vai explorar água ou explorar recursos como recursos minerais, né, que causam poluição ou qualquer coisa do tipo, esses recursos eles estão presentes hoje, né? E no futuro, as próximas gerações é que se entendam aí com os problemas ambientais que forem gerados. Mas a tragédia dos comuns que o Garrett Hardin está falando, né, ela só pode se estabelecer, ela só pode acontecer quando nós, né, enquanto sociedade, enxergamos esses recursos são como coisas, né? Como algo que está aí disponível gratuitamente para ser dilapidado, para ser avançado. Então, é essa noção aí que as mulheres de Bielefeld estão, né, essas feministas estão analisando, né, que o capitalismo, ao cindir a esfera da reprodução, que é a esfera da vida, em relação à esfera produtiva do capitalismo, né, vai fazer com que os recursos em relação à vida, né, que tornam possível a nossa existência, sejam vistos como coisas disponíveis gratuitamente para serem apropriadas, né, exploradas. O dinheiro assume, então, o lugar daquilo que possibilita a existência. Não a água, não a terra, não as relações de, né, cuidado, de reprodução social. Né? Porque é o salário, né? Então, para a gente viver, o capitalismo vai dizer, você tem que vender sua força de trabalho. Então, é o salário, né, é o dinheiro que a gente recebe que vai fazer com que a gente possa existir. Então, a gente precisa de dinheiro para comprar as coisas, para comprar as mercadorias. Então, essa relação de trabalho assalariado, essa relação com o dinheiro, que toma o lugar, né, da natureza. A natureza não é vista mais como aquilo que gera vida, nem as mulheres, mas sim como algo a ser apropriado pelo capital. E aí quem toma o lugar, quem toma o centro do palco é o dinheiro, né, é o salário que vai fazer com que a gente possa comprar as coisas necessárias à nossa existência, né? No caso, por exemplo, da alimentação, isso é muito visível. Então a gente não entende a natureza como o lugar em que a gente vai plantar, tem uma relação, né, com as diversas colheitas, a biodiversidade, mas sim o alimento é algo que a gente vai no supermercado e compra, né? Isso, inclusive, tem um desdobramento mais contemporâneo, que é com os alimentos chamados de ultraprocessados, que são os alimentos completamente
quase que completamente artificiais. Você olha lá, o alimento tem vários insumos que não estão na natureza, né? Foram artificialmente criados, né? Um miojo da vida ou coisas do tipo. Então, a acumulação capitalista necessita da natureza como insumo. É um desdobramento dessa perspectiva, né, que eu não vou entrar, mas que foi desenvolvido posteriormente, que é forte dentro do feminismo, é o chamado ecofeminismo, né, que do ponto de vista filosófico, a Maria Mies vai escrever com a Vandana Shiva, que é uma liderança feminista super importante na Índia e que está relacionada, né, a Vandana Shiva tem uma inserção, né, com as lutas das camponesas indianas, da luta pelas sementes, né? Elas vão se aprofundar, né, vão desenvolver uma perspectiva ecofeminista, né, que vai partir aí do reconhecimento desse paralelo entre a opressão das mulheres e a natureza, né? E aí pensar essa relação e buscar um novo padrão ético, né, de relacionamento com mulheres e com a natureza, né, para além dessas relações de dominação. E isso também está muito relacionada com a forma como nós concebemos a ciência. A Vandana Shiva, né, ela é uma cientista física, então ela traz muito essa questão, né, de como a ciência que nós conhecemos, né, o paradigma científico dominante, ele tem um caráter masculino, masculinista, que vai projetar, né, técnicas de dominação da natureza. Então, é uma forma de saber que se dissemina. É claro que hoje a gente tem formas de questionar isso, né? Agroecologia, permacultura, mas se a gente for olhar, por exemplo, para o agronegócio, né, a ideia é essa expansão da dominação de territórios, né, da natureza. Bom, a Silvia Federici, né, e aí dá para ver como que a Silvia Federici ela bebe muito na fonte da Rosa Luxemburgo e também das feministas da escola de Bielefeld, né? Ela cita muito a Maria Mies, a outra ecofeminista que eu não trouxe aqui, que é a Ariel Salé, né, para falar sobre essa acumulação primitiva, né, que a reprodução, os cercamentos contínuos ao longo do tempo, eles continuam acontecendo. E um ponto muito importante que a Silvia Federici vai trazer, né, no Caliban e a Bruxa, é o aspecto do corpo, como esse processo de acumulação primitiva, ele constrói trabalhadores e, nesse processo, também constrói corpos que vão ser explorados, né, exploráveis pelo capitalismo, e como que isso também vai construir diferenças e hierarquias entre homens e mulheres, mas, como eu falei, né, ela usa esse arcabouço da escola de Bielefeld para dizer que essas hierarquias são de gênero, homens e mulheres, mas também na periferia global, né? E isso vai trazer em si também a questão racial, né? Então, corpos exploráveis, e isso está junto da diferença, do reforço de diferenças e hierarquias nessa relação de submissão, né? Que a acumulação primitiva e os novos cercamentos, essa relação, né? Essa disseminação de relações constantes de submissão. Então, três grandes questões que a Silvia Federici vai ressaltar é a divisão sexual do trabalho, o patriarcado do salário e a mecanização do corpo. Então, em relação à divisão sexual do trabalho, essa acumulação primitiva constante, né, vai trazer a destruição do modo de vida comunal e de subsistência. Então, o que vai acontecer é que os laços comunitários, isso é algo que a gente comentou, né, no encontro da aula passada,
a expansão do capitalismo vai destruindo o modo de vida comunitário e vai substituir esse modo de vida comunitário pelo modo de vida, pela articulação da reprodução social na forma de unidades familiares privatizadas, né? Então, ao invés de relações comunitárias, né, de laços comunitários, cada família, né, é vista como uma unidade privatizada, né, uma unidade inseparável, né? Então, isso ataca diretamente as mulheres, porque historicamente as mulheres elas eram protagonistas de diversas formas, né, de produção que eram associadas a essa indústria doméstica. Então, vestuário, diversas, né, utensílios domésticos, então diversos aspectos relacionados à satisfação das necessidades não eram comprados. Você não comprava, não tinha um mercado desenvolvido para isso. Mas as mulheres, elas produziam essas questões no âmbito doméstico, né, no que era chamado, né, de indústria doméstica. Isso é interessante da gente pensar com a expansão, né, do modo capitalista, que, por exemplo, os camponeses, à medida que o capitalismo vai avançando, né, sobre as relações, também experimentam, né, a destruição dessa indústria doméstica. Tem um texto de antropólogas brasileiras sobre o avanço do capitalismo no Vale do Jequitinhonha, por exemplo, aqui em Minas Gerais, que elas notam exatamente isso, né? Como as camponesas elas teciam, né? Tinham o saber do tear em casa, o saber do barro, de construção, faziam, né, vários utensílios de barro domésticos e para venda também. As indústrias extrativas são muito femininas, então elas participavam da extração, né, do pequi, que se dava em áreas comunitárias, e como a expansão do capitalismo ali foi descaracterizando isso, né, foi tirando as mulheres desse trabalho e foi levando as mulheres para postos de trabalho produtivos, né? Então, essa divisão sexual do trabalho também vai separar, vai instaurar uma separação entre o espaço público e o espaço privado, e vai otimizar a capacidade reprodutiva, né, o trabalho, o engajamento das mulheres no trabalho reprodutivo e também a reprodução biológica. Esse ponto ele é um pouco sensível, porque muitas vezes quando a gente fala disso, né, que dessa capacidade reprodutiva das mulheres, biológica, muita gente fala, mas então é um determinismo, né? Na verdade, não. Isso é todo um processo histórico que vai, né, que depende dessa relação aí da reprodução biológica das mulheres, mas não é um determinismo, né? O que a Silvia Federici faz é enxergar como isso vai sendo imposto às mulheres um processo longuíssimo, né, das caças bruxas. Que, aliás, eu acho importante a gente pontuar isso, que a Silvia Federici ela é muito criticada pela falta de precisão histórica desse processo, né? Que ela fala sobre esse processo de caças bruxas, e foi um processo que ela estudou muito antes de escrever o livro, né? Ela deu várias palestras, enfim, ela estudou muito esse processo antes de efetivamente escrever o Caliban e a Bruxa, mas ele é muito criticado por historiadores que vão falar que o processo, que existem pontos de controvérsia no que ela escreve, e que muitas vezes não foi bem assim que aconteceu. Mas eu defendo a Silvia porque, enfim, se a gente for pegar
processo mais geral, né, a ideia da caça às bruxas, o que ela está escrevendo no livro, é muito útil para a gente entender uma época, né? Claro que se a gente for com essa pretensão histórica, vão surgir aí diversas falhas e diversas questões, né? Mas como uma metáfora de uma época, de uma transformação histórica, né, de um grande período histórico, funciona, né? Então eu defendo por isso. A expansão do capital pelo mundo, né, eu uso outra autora aqui chamada de a Anne McClintock, né, que tem um livro maravilhoso que se chama Couro Imperial, vai dar origem a 3 ordens, então, né? A ordem reprodutiva masculina, que é monogâmica e patriarcal, né, que são as famílias, as unidades familiares privadas. A ordem econômica branca do capital explorador, né, que, enfim, esse capital, né, que explora é o capital branco do centro europeu, principalmente, essa dimensão racializada dessa exploração, e a ordem política global do império, né, que é essa disseminação do capitalismo para as outras áreas do mundo. A domesticidade é uma questão que surge nesse contexto, né? Então, quando a gente fala dessa divisão sexual do trabalho, né, dessa separação doméstico, espaço privado e público, né, espaço do trabalho assalariado, surge nessa relação o que a gente chama de domesticidade, né? E isso é muito importante porque também, muitas vezes, a gente entende a dominação colonial como um processo de que está pronto aqui na metrópole e vai ser transposto para o lado colonial, né? Então, as feministas de Bielefeld, elas vão dizer o seguinte: que essa geografia ela é complexa, porque as unidades domésticas elas são ilhas que o capitalismo também se expande sobre elas, então não é centro e periferia, é mais complexo do que isso. E também a criação dessa ideia da domesticidade que acompanha o surgimento do âmbito doméstico não é algo que se dá primeiro na metrópole e depois vai ser transposto para as colônias. Elas se dão ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem um processo global que vai avançar para as colônias, a gente tem um processo que vai instaurar, que vai caracterizar esse espaço doméstico como base dessa civilidade universal. Né? Então, como eu coloco aí no slide, né? A base da civilidade universal é a domesticidade burguesa. É a formação de um espaço doméstico que é feminino, né, que é esse espaço privado, esse espaço da família. Então, nesse processo global, a gente vai ter a natureza colonial, que vai se colocar como um horizonte feminino, selvagem, virgem, né? Isso está, inclusive, na literatura, né? Essas metáforas, ou seja, é um âmbito aberto para a penetração do capital, literalmente, né? E a missão civilizadora europeia, que vai conquistar esse espaço e vai, com isso, ao mesmo tempo, instaurando essa domesticidade burguesa, que é essa separação público e privado. Né? Isso é muito importante porque o espaço doméstico, a delimitação desse espaço doméstico, vai ser o ponto de articulação entre o indivíduo e a sociedade civil. Né? A mulher domesticada, que vai ficar no âmbito doméstico, e o indivíduo livre, né? O indivíduo que está no espaço público e que vai ser um indivíduo genérico, né? Universalizante aí, que é essa ideia do homo econômicos, né? De que existe essa universalização de uma racionalidade, né? De acumulação, né? De busca do trabalho, né, de relacionada a preferências econômicas. Então, isso está no espaço público. Né? No espaço privado, a gente tem a mulher domesticada.
né, que é o espaço da limpeza, o espaço da organização, o espaço da civilização, da família. Esse ponto é importante porque a Silva Federici, né, ao longo do livro do Caliban e a Bruxa, ela fala muito sobre essa questão da vagabundagem, né, que a caça às bruxas ela foi também um momento em que os corpos errantes, né, os corpos que as prostitutas, os andarilhos, os vagabundos, corpos queer também, a gente pode, ela não fala isso, mas a gente pode falar, né? Eles vão ser excluídos dessa noção de civilidade, né? Então isso tem tudo a ver com a domesticidade, com a fixação desse espaço doméstico, que vai ser esse espaço de limpeza social, né, de uma classe média, que vai padronizar a sexualidade. Então, como eu tinha falado antes, a ideia de uma monogamia branca, né, masculina, heterossexual, a disseminação da propriedade privada. Então, né, a unidade familiar tem a sua casa, tem as suas propriedades, né, que estão ligadas no regime jurídico ao patriarca, né, a leis que vão privilegiar o homem da família, né, o líder da família. Então, o outro nas colônias, né, esse lugar da natureza colonial feminina selvagem e virgem, que vai ser civilizado, né, para onde essa colonização vai se expandir, que é o outro das colônias, está ligado ao outro doméstico. Né? Então, a partir do momento em que essa domesticidade se coloca na Europa, vai ser também o mesmo momento em que essa domesticidade vai se colocar para as colônias. Então, são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? E que vão excluir esses outros itinerantes, né? Vagabundos, prostitutas, andarilhos, todos esses. Um outro aspecto, né, do que a Silva Federici fala é o patriarcado do salário. Né? Então, nesse patriarcado do salário, o interessante é observar que a domesticidade, que a gente estava falando agora, ela vai vir, né, junto com uma série de leis, né, e costumes, enfim, que vão destituir as mulheres da condição de sujeito jurídico. Então, as mulheres não podem receber herança, né, a questão do sobrenome, não pode, né, transmitir. Em muitos lugares, as mulheres vão ter certos trabalhos, elas vão ser proibidas de ocupar certos trabalhos, os trabalhos que pagam mais. E aí a gente vai observar também que existe isso faz parte de um pacto social, né, que vai conferir aos homens o chamado salário família, né, que vão pagar mais aos homens, mas no intuito de que aquele salário seja um salário que possa ser destinado aí à subsistência, ao sustento da sua família. Né? Isso porque as mulheres, teoricamente, não trabalhavam. É claro que, na prática, isso não acontece muito. Né? Essa dona de casa, do que a gente está falando aqui, ela pode ser encarada como uma espécie de tipo ideal, né? Porque na prática, principalmente se a gente for pensar mulheres da classe operária, né, trabalhadora, essas mulheres estão trabalhando, né? Mas isso significa também que se a prática dominante é de que as mulheres são impedidas de trabalhar, quando elas trabalham, o trabalho é muito mais precarizado e elas ganham bem menos, né? Então, tá aí o funcionamento do patriarcado do salário. Né? Esse trabalho das mulheres, mesmo nessa época, muitas vezes não era o suficiente para que elas tivessem uma autonomia, né? E o salário aí é visto como complementar. Isso aconteceu também em vários momentos
da negociação do movimento dos trabalhadores com as autoridades, né? Porque essa foi a gente pode chamar de trade-off, né? Uma troca, de que em vários momentos o movimento operário, que era liderado por homens, vai fazer isso, vai rifar as mulheres, vai dizer, olha, então vamos fazer isso, interdita aqui as mulheres em troca de um aumento de salário, né? Então, esse patriarcado do salário funciona dessa forma, né? A família burguesa como um microestado. E, por fim, a gente vai ter... Deixa eu só conferir um negócio aqui, que eu acho que eu pulei. Não, pulei não. Não pulei. A gente vai ter a mecanização do corpo como um resultado desse processo, né, de caça às bruxas, que vai projetar, né, o corpo como máquina, né, um corpo cartesiano, mecânico, e que vai, né, e uma ciência social correspondente a isso, né, que vai homogeneizar o comportamento social a partir de um indivíduo prototípico, que é o Homo economicus, né, como a gente estava falando, né. Então, esse corpo cartesiano, isso é muito interessante e fundamental, né, nesse movimento. Por quê? Porque esse corpo cartesiano que vai se homogeneizar, que vai ser uma máquina, né, que vai inclusive guiar a nossa compreensão de corpo, cientificamente, inclusive, o corpo que é capaz de ser submetido a uma autodisciplina generalizada, né? Então, à medida que essa expansão do capitalismo sobre os corpos, né, ela vem acompanhada de novas articulações de poder, que vão ser articulações de poder sobre o corpo, né, descentralizadas aí. E isso a gente pode ver, né, aí a aproximação da Federici com o Foucault, né, que, enfim, a gente vai ver a aula que vem, né, o encontro que vem mais sobre isso. Mas o corpo é um ponto focal, né, um ponto importante dos primeiros experimentos sobre a organização do Estado. Então, essa legislação social sobre proibir vagabundagem, proibir a prostituição, proibir questões de direitos reprodutivos, aborto, a reforma religiosa, né? Então a igreja tem, né, na caça às bruxas, isso é bem óbvio, né? O impacto importante sobre isso, né, nas identidades individuais. Então, essa mecanização do corpo que se generaliza, né, vai deixar claro como o capitalismo é também uma economia das pessoas, né, dos corpos, que vai promover a exploração da força de trabalho, ao mesmo tempo que vai desenvolver forças capazes de governar essa força de trabalho, né? Então, assim, daí a importância da gente pensar a esfera reprodutiva, né? Porque a exploração do capitalismo não acontece somente no local da força de trabalho, né? Isso gera uma capilaridade para todas as outras esferas, né? Para como o nosso corpo ocupa outros espaços. Então, a Silvia Federici vai dizer que a primeira máquina a ser desenvolvida foi o corpo humano. E aí ela tem, né, para quem leu o Caliban e a Bruxa, né, ela tem uma birra com Foucault, porque o Foucault vai lá e escreve sobre a história da sexualidade e tudo, e não toca nas questões de gênero, né? Então, para ela, isso é uma falta muito grave, porque ele teria, né, para ela isso era uma questão muito óbvia, e ele não tem esse foco específico, né? Embora o que o Foucault escreve ali a gente pode usar para as mulheres, e ela faz isso, né, ao longo do texto. Então, essa questão das bruxas, a caça às bruxas, né? Quem são as bruxas? Né? A caça a esse saber coletivo, a essas diversidades, a essas várias subjetividades, né, que existiam aí, e que as mulheres vão ser sacrificadas, né, nessa transição, vão ser domesticadas, vão ser mecanizadas.
E essa mecanização do corpo, ela está presente, né, que o pessoal da saúde, política de saúde pública, tudo isso a gente tem. Eu estudei, por exemplo, nutrição, né, na última aula vou trazer um pouco essa discussão. Então, quando a gente fala de calorias, por exemplo, que é algo bem difundido, né, no contexto contemporâneo, a gente está falando, por exemplo, de alimentos como insumos para o que o corpo funcione como uma máquina, né? Ou seja, a quantidade de energia que a gente come, né? Não o alimento que a gente planta ou nada disso, né? Mas sim quanto de energia que você consumiu ou não no dia, e também discussões coletivas sobre o quanto de energia que o ser humano tem que comer, né, por dia. Então, esse movimento da Silvia Federici traz o que ela chama de novos cercamentos. Essa expressão, novos cercamentos, está na Silvia Federici e está num coletivo marxista também, que o companheiro da Silvia Federici, que é o George Cafensis, fazia parte, que se chama Midnight Notes Collective. Depois eu posso botar, tem vários textos desse coletivo na internet, e que eles vão trazer essa ideia de novos cercamentos para explicar um processo que estava acontecendo desde a década de 70 no mundo inteiro, que é o neoliberalismo, né? Que é essa nova violência, essa nova onda de violência. Então, os novos cercamentos, né, indica aqui para a gente, com o insight da Silvia Federici, de que as estratégias de caça às bruxas, né, dessa violência, desse avanço, né, da imposição dessa universalidade, do corpo como máquina, né, do patriarcado do salário, são estratégias da caça observada no contexto histórico da caça às bruxas, mas que são relançadas em cada crise de acumulação do capital. E esse relançamento, né, essa relação entre, como a gente colocou lá no slides um pouco atrás, a exploração das mulheres está diretamente ligada à exploração da natureza, né, desses corpos, desse trabalho gratuito, desses recursos naturais gratuitos que estão aí para serem explorados. Então, nesse relançamento, a gente observa o quê? Um aumento, isso sempre vem acompanhado de violência. Então, o que a gente está observando nos Estados Unidos, né, um ataque aos direitos reprodutivos, mas também toda a lógica de gênero, a politização das mulheres, isso é sintoma dessa nova rodada de violência contra os corpos das mulheres. Algumas autoras, eu citei aí a Rita Segato, que é bem clássica dessa questão, e a Verônica Gago, que é uma feminista, as duas são argentinas, né? Tanto a Rita Segato quanto a Verônica Gago. Elas vão falar de uma guerra contra as mulheres, né? Uma guerra permanente. E a Rita Segato vai identificar como essa guerra contra as mulheres ela está presente no Estado. Né? O Estado encampa aí uma série de leis e de práticas que vão evidenciar essa investida violenta, né, contra as mulheres. Os novos cercamentos também sempre vão ter esse ataque aos aspectos comunitários, e dessa dinâmica as mulheres surgem como a principal força contra a mercantilização da natureza. Por quê? Porque as mulheres são o elo com a natureza, né? O elo comunitário que não está completamente submetido pelo capital. Né? Então, as mulheres, a resistência das mulheres, os saberes das mulheres, as relações comunitárias que as mulheres estabelecem, elas são vistas como uma alternativa, né? Um diagnóstico, primeiro um diagnóstico, né, desses novos cercamentos, mas também como uma resistência contra essa mercantilização da natureza. Né? Então, as mulheres estão nessa esfera da reprodução social, né? E resistem a essa mercantilização. Né? As mulheres precisam dar alimentos para suas famílias,
né, precisam garantir que seus filhos vão sobreviver, que as suas famílias vão sobreviver. Então, as mulheres, né, por vários movimentos sociais, elas são apontadas como as contra-geografias da globalização, que é uma expressão da Saskia Sassen, para apontar isso, né, como a própria sobrevivência ela vai se feminizar. Né, as mulheres que vão apontar esse caminho. É claro que é um caminho de resistência, né, um caminho que é forjado por uma relação violenta, mas elas é que estão na liderança desses processos, né? Nos quais os comuns, que a Silvia Federici também ressalta bastante, estão diretamente implicados. Então, aí as formas coletivas de vida, as responsabilidades compartilhadas, né, os trabalhos cooperativos e os espaços comunitários. Então, esse avanço nesses novos cercamentos, eles descaracterizam as formas comunitárias ou reprodutivas pré-capitalistas, desculpa, e nisso colocam em risco esses comuns. Né? Por isso que pensar a relação entre mulheres e comunidade é uma forma de resistência a esses avanços. Então, epa, errei. Nesse sentido, eu não sei se vai dar tempo de eu avançar muito sobre isso, porque é um debate também complexo, mas, enfim, se não der, tem aula que vem, que a gente termina. Esses elementos todos, né, que eu trouxe aqui, eles são importantes para a gente pensar essa relação corpo-território-natureza e para pensar alternativas a partir dessa chave, né, das mulheres, dos comuns, da natureza, como é que a gente pode onde é que estão, né, elementos de resistência que são muito importantes para a gente. Afinal de contas, a gente vive no Brasil, né, um lugar que está nesse capitalismo, está nessa fronteira, né, o Brasil está sempre nessa fronteira de expansão dessas relações, esses novos cercamentos. Né? A gente vive um governo no qual o uso da violência para isso é muito evidente. Né? Essa relação corpo, território, natureza, ela precisa, né, à luz desses instrumentais feministas, ela pode ser ressignificada, né? A gente pode pensar uma relação com a natureza que não seja essa relação instrumental de submissão, e também pensar uma concepção de corpo que não seja uma concepção de corpo separada da natureza, né? Que esteja né, que o ser humano esteja se relacionando, conquistando, dominando o seu ambiente natural. Eu coloquei aqui esses três conceitos, né, que é o antropoceno, o plantationoceno e o capitaloceno, porque eles indicam muito essa centralidade do ser humano, né? Alguns cientistas físicos, né, eles propuseram essa noção aí de antropoceno, né, que nós vivemos uma era geológica que está marcada pela centralidade dos seres humanos. E essa proposta, ela foi bastante criticada porque ela corrobora, na visão de alguns, com a centralidade dos seres humanos, né? Então é como se os seres humanos tivessem tudo que está acontecendo hoje partisse dessa relação, né, dessa interferência humana. Então surgiram, para ser uma crítica a essa centralidade, né, que é apontada como problema, na verdade. Né? Então, o ser humano ele é central para a gente caracterizar o momento geológico que nós vivemos, e a mudança climática é o exemplo, né, mais acabado disso, aquecimento global, enfim. Mas o problema é também essa centralidade do ser humano, né? Um ser humano que se entende separado da natureza, né? Que entende que os recursos naturais estão aí para serem explorados mesmo, né? E que universaliza essa relação, né? Então, dois conceitos críticos foi o conceito de plantationoceno, foi proposto por uma feminista também, talvez vocês já ouviram falar dela, Donna Haraway,
E ela vai propor o seguinte, Plantation-Holoceno, né, vai identificar que a nossa era geológica é uma grande era da uniformização, né? A gente vai uniformizar espécies, por exemplo. A plantation, uma plantação de soja, por exemplo, né? Se a gente olhar lá, a visão de uma plantação de soja é tudo igual, né? Todas aquelas fileiras de plantas, tudo igualzinho. E quanto mais a gente expande essa dominação, mais a gente vai uniformizar as espécies do mundo, né? Ou seja, essa monotonia de espécies, ela vai sendo disseminada às custas da biodiversidade, às custas da natureza. E um outro conceito crítico que surge é o conceito de capitaloceno pelos ecossocialistas, né, principalmente um chamado Jason Moore, que vai dizer que ele não discorda do Plantation-Holoceno, mas vai dizer que o que está no centro é o capitalismo, né? O capitalismo inscrito na teia da vida, ou seja, o capitalismo articulado com a natureza. O capitaloceno vai constantemente submeter a natureza aos fins, né, para os fins de acumulação do capital, porque o capital precisa o quê? De baratear suas condições, tem essa tendência, né, de um barateamento das suas condições de acumulação. Então, trabalho barato, né, manter o trabalho de reprodução gratuito, alimentos baratos, energia barata, matérias-primas, entre outros. Essa questão da energia, por exemplo, a gente pode ver com toda essa questão da guerra da Ucrânia, né? Por que a Europa existe toda uma expectativa de crise alimentar global, mas também crise de inflação e tudo dentro da Europa, né? Que vai chegar aqui em algum momento também. Porque a energia que a Rússia fornecia para a Europa agora está impactada, né? O que pagava X agora é 4X. E aí? Né? Então, todos os gráficos que apontam acabou a energia barata da Europa, né? O que move os processos industriais, né? Move a economia, enfim. Então, a gente está se preparando aí para uma grande crise que tem a ver com esse... que é uma crise de reprodução social, né? Porque a energia do capitalismo ela é fundamental. Se a gente não tem energia, nada funciona. Então, o capitalismo, né, esse capitaloceno e o plantation-oceno, que são esses conceitos, né, que vão enfatizar a dominação da natureza, eles trazem aí para a gente, né, a evidência de que o processo que se iniciou com a caça às bruxas, né, que disseminou uma visão de corpo, né, e que disseminou uma relação específica entre ser humano e natureza, vai trazer uma ruptura entre o ser humano e a natureza. Né? Ruptura que é artificial, na verdade. Mas o ser humano, ele não se enxerga como parte da natureza, né? Aquilo que a gente estava falando desde o começo. A natureza é vista como coisa, né? Como coisa a ser conquistada, como coisa a ser explorada. As mulheres como coisa a ser explorada também. Eu trouxe aí a ideia do Ailton Krenak, né, que é uma liderança indígena importante, e o Krenak, se eu não me engano, no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é um livrinho dele, ele fala justamente isso, né, como o capitalismo universaliza uma humanidade que é abstrata, né, que é essa noção de corpo que a gente estava falando, corpo mecânico, né, suplanta, né, supera as subjetividades e a diversidade em nome de uma concepção de humanidade abstrata, de ser humano abstrato, né, que vai desconsiderar indígenas, mulheres, né, povos colonizados, como a nossa forma de conhecer o mundo, né, e dar sentido ao mundo. Então, isso no conceito de Marx se chama ruptura metabólica, né, esse rompimento entre o ser humano e o seu corpo da natureza, né, dos nossos meios de vida. Então, a natureza
Aí entra no texto que eu coloquei da Butler, que a natureza, ela, né, a Butler escreve esse texto como uma tentativa de dialogar com essa frase de Marx, né, que a natureza seria o corpo inorgânico do ser humano, e a base de conexão entre as formas de vida. Então, a Butler, o texto dela é interessante porque, ao falar sobre essa frase de Marx, ela vai trazer uma noção ampliada de corpo, que dialoga com as feministas e que dialoga com essa noção de natureza. Criticando a noção de que o Marx, na verdade, estava falando sobre o desenvolvimento das forças produtivas, né, o desenvolvimento de uma dominação sobre a natureza. Eu trouxe aqui posso voltar, mas eu trouxe aqui uma fala da Butler que é muito boa para a gente entender isso, né? Porque ela vai dizer que a frase de que a natureza é o corpo inorgânico do ser humano, né, indica que o corpo não é uma entidade separada, né, como a caça às bruxas quis demonstrar, né, como esse processo de mecanização do corpo quis demonstrar, como o processo de acumulação primitiva de capital quer incutir sobre nós, né? Então, a ruptura metabólica, ela acontece, ou seja, a ruptura, a separação do ser humano da natureza, ela acontece apenas na aparência, porque o corpo, ele não pode ser entendido, não deve ser entendido como uma entidade separada, mas sempre em um processo relacional com a natureza, né? Ou seja, dizer que a natureza é o corpo inorgânico do ser humano significa dizer que nós, né, o ser humano, para viver, está sempre num processo dinâmico com a natureza, que é transformar a natureza, que é orgânica, em instrumentos inorgânicos para a sua vida, para a sua sobrevivência. Então, daí a Butler, ela conclui o seguinte: qualquer projeto de justiça social que seja crítico, que busque interromper a aceleração da destruição ecológica, deve começar com a presunção de um mundo em que todas as vidas são valorizadas igualmente, em que a todos é dada sua liberdade expressiva por razões de igualdade, em que somos ligados ao mundo dos vivos, no nível da necessidade, do desejo e da obrigação. Portanto, esse corpo, embora separado do corpo da natureza, está vinculado a ela, desculpa. E esse vínculo, essa relação, é o que agora queremos afirmar como corpo. Então, isso é muito importante, né? Eu ia falar sobre as questões de território, mas acho que é melhor deixar para a aula que vem, a gente retoma daí. De pensar o corpo, né? De entender o movimento, né? Com a Federici, que separa, que instaura uma separação entre corpo e natureza, mas entender que, na verdade, o corpo nunca se separou da natureza, né? E que quem é o sujeito que revela isso para a gente, que demonstra isso para a gente, né? Nos movimentos de resistência, são as mulheres, né? Então, voltando lá no slide sobre a domesticação, né? Essa conexão entre mulheres, isso, exploração da natureza e exploração das mulheres, né? Como as mulheres, elas se tornam a chave para a gente entender essa série de processos que vão se apresentando, né? A acumulação global de capital, o avanço do capitalismo sobre relações de reprodução, sobre a natureza, sobre as colônias, sobre a periferia global, buscando, a partir de instrumentos de violência, destruir os laços comunitários, né? Mas aí é justamente nesse momento que as mulheres surgem como essa lembrança, né, de que não estamos separados, de que estamos que essa comunidade, ela está aí, ela está na esfera do nosso
no nosso esquema aqui, né, esse avanço do capitalismo revela que as mulheres são a chave, né, para a gente entender a nossa relação com essa esfera da vida, essa esfera reprodutiva, e que mesmo quando as mulheres elas são trabalhadoras, elas não estão na mesma posição que o homem, né? Que esse homo econômicos que é universalizado. Elas estão sempre numa posição subalterna de conexão com essa esfera reprodutiva. Eu vou encerrar aqui, e aí na aula que vem ficou faltando um tópico para falar, mas eu acho que vai ficar muita coisa para falar sobre a relação corpo-território, né? Que aí eu acho que na aula que vem, no próximo encontro, a gente fecha com isso e fala das formas de gerenciamento, né, dessa relação corpo-território. Acho que fica bom. Ok, obrigada, Ive. Deixa Eu vou parar minha apresentação aqui. Pronto. Tá, eu vou desligar aqui a gravação. Gente, até daqui a 15 dias, então.